Olá! Muitos alunos me perguntam, Ivone, eu posso estudar para concurso apenas por questões? Então, nesse vídeo eu vou falar para você, fique comigo até o final. Eu sou a Ivone, diretora pedagógica do CEP Concursos, e se você quer ter as melhores dicas, as melhores notícias do mundo dos concursos, curta esse vídeo e se inscreva no nosso canal. Muitos alunos me perguntam se vale a pena e se funciona estudar para concurso apenas por questões, por intermédio de questões, resolvendo questões. E a minha resposta é não. Isso não funciona. Isso não é sustentável. Isso não é suficiente. Isso não dará para você o poder de argumentação que você necessita para enfrentar uma prova de concurso. Você precisa seguir um script. Teoria, mais questões, mais simulados. Este é o script, não dá para pular etapas. Você primeiro tem que ter um domínio teórico. Você tem que pegar o conteúdo programático do concurso e esgotar o conteúdo programático do concurso. Ou seja, você precisa ter conhecimento teórico sobre aquelas disciplinas, sobre aquelas matérias que estão sendo solicitadas. Tem que fazer leituras, tem que apreender o conteúdo programático. Depois que você já tiver uma maturidade teórica, aí sim, você poderia ficar apenas resolvendo questões, mas começar a se preparar para um concurso. Você não leu nada ainda, você não conhece o conteúdo programático e você já quer começar a resolver questões. Isso não funciona pelo seguinte, você vai se violentar. Por quê? Vai começar a resolver questões, vai começar a errar. Ah, mas aí a pessoa erra e vai para a teoria, ou seja, fazendo aquele famoso método reverso. Eu repito, o método reverso, ele somente funciona numa terceira etapa, quando você já tem a maturidade teórica. Você começa pela teoria, estuda de novo a teoria e aí sim, quando você já estiver com um desempenho na casa dos 80%, você pode ficar apenas resolvendo questões. Até você chegar aos 80% de desempenho, você necessita de leituras, necessita conhecer a lei seca, necessita de comentários de autores, necessita de uma boa dose de jurisprudência, dependendo do concurso que você vai prestar. Tem que ir lá, conhecer o pensamento dos tribunais, né, do STJ, do STF. Depois que você já tiver um quantitativo interessante de agregação de conhecimento, aí sim, você fica autorizado a estudar apenas por questões, que é para você crescer a partir dos 80%, para você chegar aos 90%, para você se manter nessa casa de 90% de desempenho, você fica fazendo questões. E aí é modo reverso, porque você só voltaria para a teoria na medida que você erra questões. Enquanto o início da preparação tem que ser da teoria para questões e não o inverso. Então, o que você tem que fazer? Sempre começar a estudar pela teoria. Ler códigos, ler livros, aprender primeiro. E depois sim, você aplica o aprendizado. Essa é a ordem. Primeiro teoria e depois questões. Não tente burlar esta ordem. Por quê? Porque você vai ter dificuldades no meio do caminho. E tem mais. Quando você estuda apenas por questões, você fica limitado. Você fica um concurseiro limitado. Porque você, de qualquer maneira, fazendo questões anteriores, por mais que você aprenda, é óbvio que você vai aprender, se você só faz isso, você fica limitado a isso.
Ou seja, você vai ganhar um conhecimento apenas em cima de tópicos, de partes das matérias que já foram cobradas em prova. E aquela diferença que faz a diferença? Como é que você vai resolver uma questão inédita, uma questão de tema inédito que o examinador ainda nunca perguntou em nenhuma prova anterior e ele resolva na sua prova perguntar? Qual a sua capacidade de lidar com esse novo, com esse tema que é inédito, que nunca tinha sido perguntado antes, ou pelo menos a forma em que ele foi perguntado? Quando você tem uma preparação teórica interessante, quando você adquiriu durante a sua preparação essa maturidade, você fica preparado para essas surpresinhas das provas. E que normalmente são essas surpresinhas que fazem aquela diferença no resultado do concurso. Então você tem que pensar nisso. Claro, para você ficar competitivo de forma completa, você tem que estudar a teoria e fazer muitas questões. É evidente que fazer questões é determinante. Você tem que ter um domínio das diretrizes da banca examinadora. Você tem que ter um domínio da cabeça do examinador. Eu costumo dizer que quando é que um concurseiro ele realmente começa a ficar muito preparado? Quando ele começa a fazer provas anteriores e começa a verificar o seguinte: eu já fiz essa questão, Poxa vida, mas essa prova foi no domingo passado, essa prova é nova, eu ainda não tinha resolvido essa prova. Mas eu leio aqui a questão e eu tenho a sensação de que eu já fiz essa questão antes. Quando você chegar neste nível, você realmente está mandando na cabeça do examinador. Realmente você está com amplo domínio das diretrizes da banca examinadora. E você fazer questões anteriores vai te levar a esse nível de amadurecimento, a esse nível de desempenho, de você achar que já fez a questão. Na verdade, não é porque você já tenha feito aquela questão. Mesmo porque a prova, de concurso, ela exige que as questões sejam inéditas, mas não que o foco, o tema seja inédito. E normalmente o examinador não morreu. Aquele examinador que fez aquela prova lá do Sebrasp passada, retrasada, repassada, geralmente é o mesmo cara que vai fazer as questões da sua prova. Então, claro, se você fez muitas provas do Sebrasp daquela disciplina anteriores, você vai estar mandando tanto na cabeça do examinador que quando chegar a hora da sua prova, você vai ter a sensação de que você já fez aquela questão. É porque há uma tendência de o examinador repetir os raciocínios. A questão é inédita, mas o raciocínio não é inédito. E você, como fez muitas questões anteriores, construiu o seu raciocínio de acordo com o raciocínio lá do examinador. E é por isso que você está tendo o mesmo raciocínio que ele utilizou para fazer aquela questão da sua prova. Aí sim, você, quando chega neste momento, você está num ponto ótimo. Daí, é claro, a enorme importância de você fazer muitas questões anteriores. Mas o fato de você ser, como concurseiro, obrigado a fazer muitas questões anteriores, não significa dizer que você está autorizado a iniciar os seus estudos para concurso apenas por questões. E você, está estudando para concursos só por questões? Já viu que não funciona, né? Aqui no CEP nós temos o Projeto Passar, um projeto campeão que já aprovou milhares de alunos. Um projeto que vai acoplar as 5 principais matérias que caem em 95% dos concursos. Clique no link abaixo aqui e venha fazer parte de uma estatística campeã de aprovados. Conheça o nosso Projeto Passar. Clique aqui no link agora.